Boa noite a você que está aqui com a gente no nosso Papo Rápido com Centrajus, esse programa semanal que a gente tem feito para poder comentar vários assuntos da categoria, assuntos da atualidade. E hoje a gente está aqui para falar sobre acessibilidade. Esse ano a gente está em plena campanha salarial e na nossa pauta de reivindicações desse ano, pontos sobre acessibilidade, direitos especiais das pessoas com deficiência, necessidades especiais, doença grave ou que sejam responsáveis por dependentes nessa mesma situação. E para falar um pouquinho sobre esse tema, sobre as questões de acessibilidade no Tribunal de Justiça, a gente está aqui com uma pessoa muito querida, uma convidada, que é a Rúbia Carla Ribeiro, psicóloga, é uma pessoa com deficiência visual e ela trabalha nas varas especiais da infância e juventude em São Paulo. Bem-vinda, Rúbia, obrigada por ter aceitado o convite para fazer esse papo com a gente. Oi, Catarina, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Quero elogiar a iniciativa de vocês, o programa. Então, estou muito contente de estar aqui e muito honrada de poder participar. A gente que agradece muito. E a gente queria começar te ouvindo sobre essa questão mesmo. Você foi uma das idealizadoras, né, desse projeto de colocar na pauta de reivindicações essas questões da acessibilidade, né, no Tribunal de Justiça. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa história, o que te motivou, como é que isso caminhou para entrar na pauta desse ano. A novidade, né, de ter na nossa pauta geral este assunto específico, né, que trata questões de acessibilidade, questão da condição de trabalho das pessoas com deficiência, foi extremamente inovador. Eu acho que as entidades tiveram um papel fundamental em estarem dispostas a entender esse processo. Ele começa, né, através de um movimento que foi meu, na condição de home office. Eu me vi muito fragilizada em relação aos próprios equipamentos. E nesse processo, o acúmulo, né, de exposição à luz, ao próprio som, às telas inadequadas, eu tive muitas questões relacionadas à minha condição. Quando você é lançado para o trabalho em home office, nós não estávamos preparados. Nenhum trabalhador tem aí o compromisso de ter em casa um escritório equipado para dar conta dessa atividade. E aí apareceu, né, uma nova patologia, além das que eu já tenho. E aí tive que trocar as lentes do meu óculos, investir em equipamento, porque o tribunal não nos cedeu nenhum tipo de equipamento específico. E as pessoas com deficiência, para além de todas as dificuldades que todos os trabalhadores do mundo estão enfrentando em relação ao home office, as pessoas com deficiência têm que lidar com a questão da acessibilidade em casa e com essa nova organização e estruturação, né? E aí, por conta disso, eu parei para pensar um pouco mais sobre isso. E me deparei com esse dilema. Lá vou eu investir em novas lentes, investir em uma tela adequada, investir num novo celular para poder executar a minha função. Quando eu comento isso com a minha associação, né, que é a ASP, e aí eu fui estimulada pela Marie Claire a tentar compor, né, um grupo para começar a conversar sobre isso. E no grupo do tribunal também surgiu, né, uma postagem, né, da nossa colega falando sobre a resolução 343 do CNJ, em 2020, falando sobre a condição de trabalho em home office para as pessoas com deficiência ou para os responsáveis por dependentes nessa condição. O tribunal teria 6 meses para responder essa normativa. No entanto, esse prazo já esgotou-se. O tribunal pediu uma prorrogação, mas ainda não temos uma resposta. Então, eu comecei a compor um grupo de vários colegas e conseguimos reunir vários servidores do tribunal, de vários locais, diversas categorias, pessoas que são interessadas sobre o tema. Então, nós conseguimos compor conjuntamente uma pauta específica. E a legitimidade desse processo é que foi algo que emergiu da base, né? Foi construído pela demanda das pessoas com deficiência, né? E o que foi mais interessante para mim, assim, Catarina, foi esse encontro com colegas que eu nem sabia que existiam e que têm problemas dificílimos por conta da sua deficiência, que já estão na militância e tentando reivindicar direitos há muito tempo. Não é uma novidade no tribunal, mas as ações sempre são individuais. Isso é uma característica. Então, eu tenho um problema no meu fórum. Eu não tenho uma rampa no meu fórum. Então, eu vou lá conversar com o meu diretor do meu fórum e vou fazer uma rampa. Ou eu vou lá e vou construir a rampa para que eu consiga entrar no meu fórum. Quando você está falando de uma questão que é de uma ordem social, de uma condição que engloba muitas pessoas, as lutas individuais, elas são importantes e necessárias para a sobrevivência, inclusive. Mas é preciso a gente fomentar as políticas institucionais. Nós precisamos estar juntos para conseguir algo para
todos, né? Nossa, é importantíssimo você falar disso. As pessoas acabam pensando que as saídas são individuais, e isso que você falou é importantíssimo, né? Essa coisa da gente construir as reivindicações comuns, construir uma pauta comum, especificamente sobre acessibilidade, sobre inclusão, é fundamental, né? Inclusive, até eu queria lembrar, o link para a pauta vai estar na descrição do vídeo, para as pessoas poderem acessar, e esses documentos também que a Rúbia fez menção, a resolução 343 de 2020, vai estar também na descrição do vídeo para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. Aí ficou também uma dúvida, saindo um pouco da questão específica só do TJ, mas é uma dúvida que a minha pode ser também de quem está nos assistindo, né? Que durante muito tempo a gente tem um preconceito, né, em falar pessoa com deficiência, então a gente acaba achando que tem que falar pessoa com necessidades especiais e tal, então a gente fica meio sem saber, né, se está ofendendo, se não está, então queria que você abordasse um pouquinho também esse assunto, Rúbia, se você puder. Como qualquer outro processo, né, que defende minorias ou direitos, as pessoas com deficiência elas têm uma trajetória histórica. Todo o processo, né, de eu estar aqui hoje conversando com você, né, estar inserida no Tribunal de Justiça por uma vaga, né, especial, tranquilamente falar que eu sou cega de um olho, é um processo histórico, né, que passou por várias mudanças. A nomenclatura também. A lei de inclusão, ela traz a palavra com deficiência. As pessoas excepcionais ou as pessoas especiais podem ser qualquer um de nós, né? Não necessariamente a pessoa com deficiência, né? A palavra portador de deficiência, ela também traz uma questão que é muito da estrutura da palavra portador, né? Eu porto uma deficiência como se eu pudesse deixar de portar, né? Então, o adequado é você falar uma pessoa com deficiência, porque é uma característica minha. Isso não é uma ofensa, né? Isso não pode ser encarado como um xingamento, algo feio. Então, o ideal é você perguntar para a pessoa, quando você se referenciar a ela, como ela gostaria de ser chamada, pelo nome. Tudo bem eu falar que você é cego? Você gosta de como, né? Ultimamente, né, as diretrizes, as últimas leis trazem a palavra com deficiência. Eu, particularmente, acho super adequado hoje. Pode ser que, futuramente, com pesquisas e novas construções, a gente mude também, né, a fala. É mais um pouco dessa questão de construção e também utilizar um termo que é mais atual por conta das próprias legislações. Perfeito, é verdade, é uma construção histórica, perfeito. Muito, muito bom esse seu esclarecimento para a gente, maravilhoso. E, Rúbia, vocês têm uma noção de mais ou menos qual o número de pessoas com deficiência na categoria do Judiciário Estadual de São Paulo? O tribunal, ele fez alguma pesquisa sobre isso? Ele tem algum projeto de inclusão? Eu acho que esse grupo traz à tona tudo isso. Onde estamos, quem somos nós, né? Enfim. E essa foi uma principal angústia, né? Nós não sermos considerados pelo tribunal. A sensação é isso, é de você estar solitário e invisível, né? Sim, foi feita uma pesquisa, porque o tribunal, ele tem ter uma comissão de acessibilidade que, né, deveria tratar questões que envolvem questões gerais de acessibilidade e inclusão. Então, obrigatoriamente, ele tem essa comissão. A informação que eu tenho é que essa comissão fez uma pesquisa, se não me engano, em 2018. Poucas pessoas aderiram a responder a pesquisa. Então, ela tem ali até uma falha, digamos assim, na própria estrutura da pesquisa, mas ela foi realizada. Então, a necessidade é fazermos uma pesquisa, primeiro, apresentar os dados dessa última, porque não estão disponibilizados, e fazer uma nova pesquisa, atualizada, né, para que a gente realmente entenda e consiga olhar para as pessoas, os trabalhadores, e saber onde eles estão, quais são as dificuldades que eles têm naquele local de trabalho. Então, essa é uma das nossas reivindicações, que está lá na nossa pauta. E, além de tudo, a resolução do CNJ, ela traz também uma outra perspectiva, que é das pessoas que são responsáveis, né, por pessoas com deficiência. Então, quer dizer, tem que ampliar também, né? Eu preciso saber se você cuida do teu pai que tem Alzheimer, ou se você tem um filho que tem dificuldade, né, de locomoção. Então, mas de uma forma geral, o último censo apresenta 20 a 25% da população brasileira, né? Então, se a gente projeta isso para o tribunal, no universo de 55 mil servidores, né? Então, a gente está falando de uma porcentagem considerável de trabalhadores que têm, sim, uma deficiência, que estão com dificuldades, muito provavelmente, em home office, ou têm dificuldades no local de trabalho presencialmente, nos seus prédios. Então, é sim necessário fazer essa mensuração.
inclusive para promover políticas, garantir que as leis sejam cumpridas. Perfeito. Eu acho que é justamente essa função, tanto desse grupo que está estimulando, né, essas questões, quanto a questão da gente ter colocado isso na pauta, né? Às vezes a gente trabalha do lado das pessoas e não sabe dessas necessidades, isso precisa ser explicitado dentro do Tribunal de Justiça. Acho que esse foi o maior acerto, né, dessa comissão que foi formada, o maior acerto de ter colocado isso na pauta é de levantar realmente a questão. Esse papo está muito gostoso, eu ficaria aqui horas conversando contigo, né? Infelizmente, é um papo rápido mesmo, mas assim, já fica aqui o convite para outras conversas, porque acho que a gente vai ter que fazer assim, lives muito maiores para poder tratar de todo esse assunto que é importantíssimo. Só queria lembrar o pessoal que no dia 17 agora de abril a gente tem a Assembleia Estadual, a Rúbia também vai estar na Assembleia, né? O pessoal dessa comissão, a gente já discutiu a pauta, mas a gente vai estar vendo inclusive as respostas que o presidente do tribunal vai estar dando para essa pauta de reivindicações, né? Então a gente queria também convidar todo mundo para essa Assembleia do dia 17, e eu queria passar então, Rúbia, para você finalizar, e já fica de antemão o convite para novos papos, porque realmente foi muito bom e você tem muita coisa para trazer para a gente, muita coisa importante que a gente precisa realmente refletir e aprofundar muito mais. Obrigada, Catarina. E acho que você falou uma coisa super importante agora, que é a questão da Assembleia, né? Desde o início do grupo, nós tínhamos aí um compromisso de divulgar quais eram as nossas reivindicações em assembleia, né, para a categoria, para todas as pessoas. Quando você fala em acessibilidade, uma questão social, então é um tema coletivo que tem que ser trabalhado e tratado coletivamente, né? Isso é uma questão humanitária. No mínimo, nós seremos seres humanos melhores se nós tivermos um mundo mais acessível. E esse mundo mais acessível é acessível para todo mundo, não é unicamente para as pessoas com deficiência, né? Então, é um ampliar o olhar, acolher, né, o diferente, a diversidade, mas poder olhar para o teu colega de trabalho e perceber que talvez ele tenha alguma dificuldade, né? Olhar para a pessoa que é da tua família, teu amigo, teu vizinho, né? Olhar para ele, né, de uma forma um pouco mais compreensiva, né, e por que não, né, militar e divulgar como é importante as pessoas terem acesso aos direitos, né, simples assim, né, então não é repetir mais do mesmo, mas é uma necessidade, nós estamos sim invisíveis, as pessoas estão em profundo sofrimento. Se tivesse uma pessoa do tribunal, desse universo de 55 mil, que tivesse aí o direito garantido e tivesse sofrendo por conta dessa condição, nós deveríamos brigar por eles em relação à questão de direitos humanos, unicamente por isso. Mas a gente não está falando só de uma, a gente está falando de muitas pessoas que estão sofrendo e estão em condições de trabalho ruins, né? Mais do que todos nós já estamos. A gente quer transmitir informação, sensibilizar e fazer com que as pessoas componham conosco. Você, né, servidor que é deficiente, que está passando por alguma dificuldade, você não está sozinho, né? Existem aí várias pessoas que estão comprometidas a pensar nessas condições de trabalho diferenciadas. A gente tem um e-mail, né? Quem tiver mais interesse, conversa com a gente, vem compor com a gente o grupo, né? Se você é pessoa nessa condição, tem uma experiência para contar, então é bacana. A gente está promovendo lives, discussões, reuniões, já fizemos algumas coisas. Eu sou muito grata a todas as pessoas que estão envolvidas na causa e nos apoiam. Nossa, nós é que somos muito gratos a você, Rúbia, por estar fazendo esse trabalho que é fundamental, que é como você disse mesmo, né? É um trabalho coletivo, é social, e por você estar incentivando isso dentro do tribunal, para a gente também isso é fundamental. Então, a gente precisa falar sobre isso e a gente quer realmente que essa voz venha, que essa voz apareça como ela está aparecendo. Queria mais uma vez te agradecer demais por esse papo e a gente se encontra então na Assembleia do dia 17. Um beijo. Obrigada. Tchau, pessoal.